Na verdade, a gente está acompanhando, né? O jornalista tem que acompanhar. Então, a expectativa, na realidade, é a expectativa do presidente Lula em relação aos 100 dias, porque acaba sendo uma efeméride que todos os meios de comunicação usam para fazer um balanço de princípio de trabalho, né? Então, o Lula reuniu a equipe essa semana, acho que na terça-feira foram 19 ministros, a maioria da área social e a maioria próximos da ala ideológica, né, do presidente Lula, os ministros mais do campo de esquerda, para pedir agilidade, né, porque já foram dos 100 dias, já se passaram 75. Né? Se fosse a volta no ponteiro de 1 hora, faltaria 15 minutos. Falta um quarto do tempo aí, né? Para se chegar E que pode nesse acontecer marco. muita coisa, né, Paulo? Pela velocidade que as É, coisas vêm acontecendo, né? justamente, né? Como o próprio presidente, como o próprio Flávio Dino falou hoje também, né, na entrevista exclusiva que ele deu para a Rádio Brasil Atual de manhã, né? São 100 dias de uma luta muito insana, né? Um cenário muito tumultuado em que as pessoas, o governo está fazendo com que a lei impere que as coisas funcionem dentro da legalidade. Isso no caso do Ministério da Justiça, como o Miguel Stedley bem disse, um dos melhores ministros, e não o melhor ministro até o momento do governo, porque está trabalhando desde o início de dezembro do ano passado. Né? Teve o atentado dia 12 de dezembro, depois o atentado dia 24 de dezembro, depois o 8 de janeiro, onde nem foi todo mundo preso ainda, nem foram identificados todos os agentes públicos militares, entre eles responsáveis por aquele apagão, né? O governador recém-reempossado Ibanez Rocha chamou o 8 de janeiro de apagão, mas não foi um apagão qualquer, foi alguém que desligou o disjuntor das forças de segurança do Distrito Federal, então não é um apagão qualquer. Né? E ainda não foram identificados todos os financiadores. Muitos empresários já foram apontados, já estão sendo indiciados, mas começa a aparecer deputado, começa a aparecer pastor de igreja evangélica. Então, só cresce o volume de gente aí envolvida nesse 8 do 1, que ocupou muito tempo, muito recurso do governo. Mas fora isso, né, o governo já pôs para funcionar o novo Bolsa Família, com média de R$ 670 por mês, né, já anunciou um novo salário mínimo a partir de maio, uma nova alíquota mais alta, né, uma faixa mais alta de isenção do imposto de renda para as pessoas com até 2 salários mínimos. E essas coisas começam agora a surtir algum impacto na vida das pessoas e mais adiante, talvez no final do semestre, início do segundo semestre, é que vão surtir o impacto na economia, que é aquela roda de fazer com que o recurso chegue na mão das pessoas, o pobre recém-incluído no orçamento passa a fazer o seu papel da economia girar, né, para que o governo arrecade também, né? Então, anunciou uma série de políticas para as mulheres na semana passada, né? É, tem, tem apelado, né? Tem se reunido com prefeitos e governadores para pedir encarecidamente que eles apresentem projetos concretos, executáveis, para que o governo possa pôr recursos para que as 14 mil obras encontradas paralisadas no início do governo possam, né, ser retomadas. Então, tem muita coisa acontecendo. O problema é que é isso, né? O governo, 4 anos passa rápido, né? O Lula disse aos governadores e aos ministros, né, na reunião de terça-feira, e aproveitou também para dizer que os projetos têm que chegar ali antes de ser anunciado, né? Não adianta sair por aí falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, sem antes apresentar na Casa Civil, sem antes apresentar, né, para o presidente, né? Por quê? Falando com os ministros mais próximos, os mais aliados, ele acabou também dando um recado para os demais. Não tem obra de ministério aqui. Aqui não tem. Aqui o trabalho é de um governo completo. Muitas obras, muitas ações, inclusive, exige transversalidade, né? Ontem mesmo, hoje, inclusive, o Brasil de Fato noticia que a FUNAI quer a criação do Bolsa Família indígena,
né, que é um projeto que envolve, né, o Ministério dos Povos Indígenas, mas também envolve o Ministério do Desenvolvimento Social, do Wellington Dias. Então, essa pressa que o governo Lula está tentando colocar na equipe é justamente para que tragam os projetos, não precisa trazer a obra pronta, mas tragam os projetos, porque nós temos que apresentar as coisas para o Brasil, porque os resultados vão demorar um pouco mais para ser sentidos na pele, né, para ser sentido na vida real das pessoas. Então, todo ato, todo projeto, todo programa precisa ser apresentado com mais agilidade. Eu acho que o presidente, com essa reunião que ele fez essa semana, ele dá mais uma demonstração de que tem pressa, porque são duas coisas, né, que precisam ser, dois grandes cenários que precisam ser reconstruídos. O cenário destruído, deixado pelo governo Bolsonaro e em grande parte iniciado pelo governo Temer, né? E a segunda coisa é colocar a República, a economia e as instituições para funcionar com normalidade daqui para frente, para que as pessoas, se sentindo atingidas pela política, se sintam de fato mais representadas pela democracia que está sendo rigorosamente defendida nos últimos 75 dias, pelo menos.